Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Efeito Borboleta. Hoje eu resolvi trazer este convidado ilustríssimo para o nosso podcast para nos falar um pouco mais sobre o que é ser homem e quais é que são as dificuldades de ser homem. Isso é um assunto que me toca muito porque hoje em dia nós vemos o homem, a masculinidade a ser atacada de todas as frentes e é como se o homem já não tivesse voz e já não tivesse espaço para se mostrar. Então, para mim é importante que vocês percebam também o que é ser homem e as dificuldades que um homem enfrenta. Bem-vindo, ilustre marido. Obrigado. Quando fiz esta apresentação, não disseste às pessoas era um ilustre convidado, mas quem está a ouvir o podcast não sabe quem é o ilustre convidado. Certo, nem toda a gente saberá, mas o Filipe é meu marido e é com muito gosto que ele hoje está aqui. Filipe, apresenta-te um pouco para quem ainda não te conhece, antes de passarmos para os temas de hoje. O meu nome é Filipe, sou marido da anfitriã, Andreia Pérez. Partilhamos o mesmo apelido, portanto a mesma grandeza. O que é que eu posso dizer mais? Quem é que tu és? O que é que tu fazes? Quem é que eu sou? Isso é uma pergunta demasiado profunda. Não vamos já começar por aí para não assustar as pessoas. Sou homem, sou marido, sou amigo, sou confidente, sou pai, sou feito à imagem de Deus, portanto, todos nós devemos fazer um voto constante daquilo que significa ser um ser humano de virtude, e acho que todos nós devemos algo ao nosso Criador e estamos sempre perante o seu julgamento. Portanto, eu acho que isso é de extrema importância da forma como nós regemos a nossa vida. Vamos passar às questões de hoje. A primeira coisa que eu queria de facto que tu partilhasses connosco e com as pessoas que nos vão ouvir é que nos digas quão difícil é ser homem. É difícil ser homem? É difícil ser homem na perspectiva em que nada nos é dado à nascença. Nós temos que conquistar o nosso próprio valor. Eu lembro-me quando comecei a procurar o meu primeiro emprego e eu estava a concorrer com outras pessoas, nomeadamente mulheres que estavam lá, e mulheres bem apresentadas, bonitas, meio descascadas, e foram essas pessoas que conseguiram o lugar. Mas quando elas abriam a boca, eu e tu, e se calhar outras pessoas com mais alguns neurónios, se calhar não passávamos sequer 5 minutos com elas. Mas como eram pessoas visualmente mais apelativas, isso tornou muito mais complicado eu conseguir aquele lugar. Não há de ser tudo assim, naturalmente, mas eu acho que quando um homem está na selva, não é? Que é o mundo, nós temos que provar o nosso valor, porque ninguém vai olhar para nós, és tão bonito, ou tens um decote, ou assim, e nos vai dar as coisas de bandeja. Nós temos que conquistar através da nossa competência, através da nossa inteligência, e isso é algo que exige muita dor, muito sofrimento, muita competência para conseguirmos ganhar e conseguir transmitir esse valor. Ao passo que uma mulher tem o trabalho mais facilitado, no sentido em que pode apresentar os seus atributos físicos, e tem o trabalho muito mais facilitado. Eu já ouvi alguém dizer que, acho que até foi um comediante, que disse que amor incondicional existe apenas para os cães e para as mulheres. Para as crianças, não? Para as crianças, ok. Cães, mulheres e crianças. Mas para o homem não há nada. Nós temos que conquistar esse valor. E, portanto,
nesse sentido, o trabalho do homem é muito mais pesado, porque nós temos que conquistar esse valor. Nada nos é entregue de bandeja. Eu concordo contigo, porque inclusivamente há um historiador, não sei se conheces, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas é um historiador holandês que ele deu-se ao trabalho de fazer um estudo detalhado desde os registros da origem dos tempos, em que ele mostrou precisamente que os lugares e as épocas que eram mais confortáveis a nível de segurança e de conforto eram os lugares e as épocas em que uma maior percentagem de mulheres existia. Portanto, o conforto e a existência de mulheres estão diretamente conectados. Portanto, não existem normalmente mulheres a fazer trabalho de exploração de minas, a construir estradas, a fazer todo esse tipo de trabalho braçal pesado. Muitas vezes, isto é também uma questão que eu irei abordar no curso de 2024, em que eu vou descodificar um pouco como é que a Matrix de facto funciona e como é que nós fomos doutrinados até aqui, é que mesmo a nível de educação, por exemplo, mulheres que defendem o feminismo normalmente dizem ok, mas o feminismo trouxe-nos o direito à educação. Mas isso não é a verdade. A educação nem sequer ela existia como nós a conhecemos hoje. A educação era um sítio extremamente hostil, em que os meninos iam para lá para fazer trabalho braçal, era um sítio em que os meninos eram privados de sono, eram torturados, então não tem nada a ver com aquilo que é hoje. E as meninas eram poupadas de ter esse ensino e podiam continuar em casa e a fazer o trabalho com as suas mães e etc. Então eu noto muito isso, essa dificuldade do homem. Ninguém tem compaixão para com um homem, enquanto para uma mulher é diferente. Se nós tivermos um problema na rua e se for uma mulher, aparece logo pessoas para ajudar, mas se for um homem, ele que se arranja, não é? E que dificuldades é que tu tiveste mais como homem ao longo da tua vida? Desafios que tu tiveste e que sentiste que te superaste através dele, que te tornaste mais homem através desses desafios? Eu senti, talvez de uma forma não muito pesada, mas os ensinamentos dos meus pais em casa eram mais pesados, mais exigentes para comigo do que para com as minhas irmãs, como tu estavas a dizer, esses exemplos dos rapazes e das raparigas, e as raparigas como eram poupadas. Senti isso levemente, mas ao mesmo tempo eu fui crescendo e fui moldando a minha própria forma de estar e sempre olhei para essas experiências como algo para me fortalecer. Ou seja, situações que foram desafiantes para mim e eu não me deixei deprimir. Ou seja, eu peguei nessas situações, apesar de terem sido difíceis, apesar de poderem ser injustas, inclusivamente, mas eu pegar nessas experiências e fortalecer-me a mim mesmo e fortalecer as minhas características. Eu acho que qualquer homem, qualquer ser humano, na realidade, tem essa possibilidade que é de pegar nas suas próprias experiências. Um excelente condutor é a dor, é o sofrimento, é pegar nessas experiências e sair por cima e tornar-nos melhores seres humanos e conseguir passar bons exemplos depois às pessoas que vão passando por nós. Algo que eu noto muito hoje em dia, e nós já falámos várias vezes sobre isso, eu sei que tu vês como eu, é que os homens tornaram-se demasiado suaves, moles, não têm garra, quase que têm vergonha até muitas vezes de exprimir aquela voz grossa e, não é, de ocupar espaço. Então, para não usar um termo mais pejorativo ainda, eu acho que os homens se tornaram muito mansos. Qual é que é a tua perspectiva? O que é que achas que falta aos homens de hoje em dia? Eu ainda ontem recebi um vídeo de ativistas climáticos que estavam numa estrada qualquer em Lisboa a impedir o trânsito. E ninguém chegava ao pé daquelas pessoas e lhes dava um murro na cara. Eu não percebo. As pessoas têm o seu emprego para ir, têm
consultas médicas para atender, ou têm que socorrer alguém, levar os seus filhos à escola, etc, etc. E ninguém pegava a única coisa que conseguiram fazer foi pegar os homens que passaram ali, falar, que é uma coisa que é atroz para um homem. O homem é mais de ação, a mulher é que é mais de conversa, não é? A mulher é que tenta convencer e dissuadir, não é? A tal diplomacia. Não, eram homens, estavam a falar com aquelas pessoas, a dizer não, para não fazer aquilo. E depois arrastavam as pessoas para a berma do passeio. E ninguém foi capaz de dar um biqueiro nos dentes para tirar aquelas pessoas dali. O mundo está completamente entregue aos bichos, eu não entendo. Acredito que talvez por estarem câmaras apontadas as pessoas quisessem inibir de fazer alguma coisa. Mas se nós queremos ver uma sociedade que funcione corretamente, é o homem que é responsável pela manutenção e o controlo da sociedade. Ou seja, se começam a haver comportamentos que são desviantes, isso é porque deixa de haver uma presença masculina, uma energia masculina nas sociedades. E as sociedades estão-se a tornar anárquicas precisamente porque não há uma mão forte que ponha ordem nas coisas. E isso é muito triste. Agora, quando nós estamos perante uma situação, pode ser, sei lá, vamos a passear na rua, alguém agride ou alguém tenta assaltar. Cabe ao homem garantir a proteção, não só sua, mas também da sua família, das pessoas à sua volta. Agora, se a pessoa tentar ir lá com não faça isso, não me assalte, mas isso é... eu perco a cabeça. É um exemplo muito, muito perfeito e do nosso dia-a-dia, porque esta falta de masculinidade e o ataque aos homens não foi por acaso. Como o Filipe disse muito bem, o homem é que tem este ímpeto, normalmente mais agressivo, e de proteção e defesa em casos extremos, inclusivamente no caso da guerra, não é? Quando é necessário violência, são os homens que providenciam essa proteção. Então, ao longo das últimas décadas, isto foi estrategicamente organizado para que os homens tenham vindo a perder essa força e que se tenham tornado cada vez mais femininos, porque homens femininos não são oposição. Não é? No caso de virem para aí leis muito estranhas que cortam cada vez mais a nossa liberdade, ninguém se vai opor. Não existe força masculina para se opor, porque os homens tornaram-se precisamente demasiado mansos, suaves e femininos. E faltam-nos, de facto, referências. Não é? Que referências é que nós temos hoje em dia? Muito poucas. Agora, mudando aqui um pouco o tema, mas de qualquer forma também ligado, porque tudo tem a ver com a nossa energia feminina quanto mulheres e também com a energia masculina para os homens. De que forma é que tu vês o casamento? Casamento, se calhar não é a forma como a maioria olha para o casamento. A forma como nós casámos até foi muito peculiar, porque na altura nós decidimos casar porque nós conseguiríamos obter facilidade relativamente ao nosso visto quando emigrámos em 2013. E então não tinha qualquer significado ter um papel assinado ou não ter. Mas o casamento é, primeiro que tudo, feito no nosso coração. Mesmo antes de assinar um papel, nós estamos a assumir um voto para connosco. Nem sequer é para com outra pessoa. É um voto para connosco. É um voto para com Deus. E só uns anos mais tarde é que depois o casamento e a presença de outra pessoa na nossa vida é que foi ganhando um novo significado. Relativamente ao casamento, eu acho que muitas pessoas
pensam que devem casar por amor. Eu acho que é um pilar demasiado fraco para suster um casamento. Porque a partir do momento em que deixa de haver amor, o que é que vai segurar aquele casamento? Não é? E então eu acho que nós temos que amar a outra pessoa, naturalmente, mas acho que temos que ter muitas outras coisas presentes na nossa vida, nomeadamente um voto de sacralidade para com Deus, em como vamos e em como nos comprometemos a amar outra pessoa, em como nos comprometemos a proteger a outra pessoa e comprometemos-nos a ser amigos e a ser um exemplo de virtude e a ser um bom pai e a providenciar. Portanto, nós temos sempre o julgamento de Deus e acho que devemos ter sempre presente que no dia do juízo final nós vamos ter uma fatura que nós vamos ter que apresentar. É como é que nós nos portamos como seres humanos perante a outra pessoa com quem nós decidimos passar a nossa vida. E, portanto, quando nós temos a ideia de Deus nas nossas vidas, eu acho que aí nós já temos algo mais a temer. Não vamos temer apenas a outra pessoa. Nós temos algo muito mais, algo superior que nós devemos temer. E essa pessoa é Deus. Achas que o problema de hoje em dia existirem tantos divórcios, porque as taxas estão altíssimas, em Portugal cerca de 70% dos casamentos dão em divórcio, achas que é pela esta ausência de Deus no cerne de cada indivíduo, não é? E depois também, obviamente, como casal? Acho que sim. Eu acho que foi ontem em conversa que eu estava a discutir que nós temos Deus presente na nossa vida. É uma jornada muito complicada de se fazer, nomeadamente, inclusivamente, sozinha. Não é? Quando nós não temos mais ninguém que nos dê estes exemplos e nós implementemos estes exemplos na nossa vida e uma forma de vida, não é? E então eu cresci com exemplos praticamente inexistentes relativamente aos meus pais em casa. Eles não passaram nada. Eles diziam-se católicos e uma vez ou outra iam à igreja, mas depois o dia-a-dia não é nada refletido em Deus. Não é? Porque não ajudam ninguém, em casa não eram os melhores exemplos de pais. Eu lembro, por exemplo, que o meu pai não esperava pela minha mãe para comer, por exemplo. Estávamos todos sentados à mesa, o meu pai e eu e as minhas irmãs, e a minha mãe ainda estava na cozinha e o meu pai começava a comer. E eu acho isso um exemplo terrível de como viver em Deus. Isso não é viver em Deus. Quando nós vamos ao supermercado e estamos a tratar mal o funcionário que lá está, por alguma razão, porque estava um cabelo com as maçãs ou algo assim, isso não é viver em Deus. Quando uma pessoa está no trânsito e está a insultar outras pessoas porque está estressado com a sua vida, isso não é viver em Deus. A pessoa pode ir à igreja todos os dias, mas a pessoa não está a viver em Deus. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo foi, eu em pequeno, os meus pais puseram-me na catequese. Mas a igreja não tem exemplos que inspirem as pessoas a seguir o caminho de Deus. Sobretudo crianças, não é? Sobretudo as crianças. Não há exemplos de onde uma pessoa se possa inspirar
E então, eu acho que a Bíblia e outros livros têm lições tão valiosas e tão importantes que poderiam ajudar a formar o ser humano. Mas a Igreja acho que faz um péssimo trabalho nesse sentido. Eu não tenho vontade de ir à Igreja. Eu não quero ir à Igreja e ouvir lá uma pessoa a dizer Ave Maria, cheia de graça. Isso não me inspira nada. Eu quero ouvir histórias. Eu quero ouvir histórias que, mediante determinada parábola, eu consigo aprender algo, eu consigo absorver algo. E, portanto, estes foram os 2 exemplos principais que não me ajudaram nunca a seguir o caminho de Deus. Só muitos anos mais tarde, possivelmente com 25, já não lembro, já foi há muito tempo. Eu comecei a ter curiosidade de ler a Bíblia e de... até fui eu que te emprestei a Bíblia. Sim, foste tu que me emprestaste a Bíblia. Embora eu nunca tivesse lido a Bíblia até aquela altura. Eu pedi emprestado a Bíblia, perguntei se tinha, tens uma Bíblia? Ok, empresta que eu quero ler. Pronto, e eu próprio comecei a ter curiosidade de me conectar. Porque eu era um ateu. Eu era ateu. Eu achava que eu sabia tudo, eu só acreditava nos meus olhos, e que nós vimos dos macacos, etc, etc. Pronto, idiota, não é? Mas, mediante então, depois eu comecei a ler a Bíblia e então comecei a... Atenção que eu não sou defensor de uma ou outra corrente religiosa. Isso para mim não diz nada. O que para mim indica que uma pessoa esteja ou não a viver em Deus são os seus atos. Agora, se a pessoa é cristã, se é muçulmana, se é outra coisa qualquer, as pessoas são livres de serem aquilo que quiserem. Eu comecei a ter essa conexão, mas é muito complicado. É muito complicado nós fazermos esse caminho sozinhos e não tendo exemplos na nossa vida que nós nos possamos rever e que nos possam ensinar algumas coisas através da Bíblia. Acho que torna tudo mais complicado. E acho que ter um parceiro ajuda muitíssimo a viver de acordo com os seus ensinamentos. E acho que só temos que agradecer por termos... Obviamente isto não acontece com todos, mas acho que temos que agradecer o facto de podermos ter a oportunidade de partilhar a nossa vida e partilhar estas conversas que nós temos. Esta conversa que nós estamos a ter agora, este podcast, nós fazemos este tipo de podcast todos os dias. E nós temos conversas muito profundas sobre os mais variados temas. Sobre tudo. Sobre desenvolvimento pessoal, sobre dinheiro, sobre religião, sobre casamento, sobre família. Recentemente sobre a porcaria das casas de banho mistas que querem pôr nas escolas. Enfim, todos estes temas que servem para nós refletirmos e às vezes até infligir dor. Pode ser um assunto que é sensível para nós, mas que nos faz bem. Faz bem nós assumirmos aquilo bater na nossa cabeça e fazer-nos refletir para nós sermos melhores amanhã. Entretanto, já não me lembro qual era a pergunta. Mas estávamos a falar do quão difícil é nós seguirmos, não é, o caminho de Deus sem exemplos. E das questões que eu mais... Porque eu falo muito de Deus, não é, nas redes sociais. Das questões que mais me surgem nos últimos tempos é: Andreia, mas como é que eu me vou conectar a Deus? Ok, Deus para mim é uma palavra. Como é que eu faço? Como é que eu faço a ligação? Como é que eu ligo o interruptor novamente? E de facto não é uma coisa simples, porque há séculos que Deus foi retirado do centro das nossas vidas e
tu tiveste como homem as tuas dificuldades, não tiveste exemplos, assim como eu não tive. E no caso do meu caso e de muitas mulheres que eu sei que se vão identificar com isto, ainda me incutiam todas aquelas questões feministas de nunca dependas de um homem, a carreira é tudo, faz o teu estudo, trabalha naquilo para o resto da vida, ganha o teu dinheirinho, ter contas separadas. ter contas separadas. E este é outro assunto, nós não temos contas separadas. Num casamento, num matrimónio, segundo, não é, que é abençoado por Deus, não existe separação de nenhum género. Não é? Toda a separação que pode existir, que as pessoas escolham ter, para mim é como deixar uma porta entreaberta para que o mal entre e separe cada vez mais aquelas duas pessoas. Então, hoje são contas separadas, amanhã começam a dormir em camas separadas. Chegaram imensas mensagens de pessoas a dizer que têm casamentos felizes, mas que dormem em camas separadas. Isso, assim, eu podem-me considerar conservadora, mas eu acho isso a coisa mais ridícula que eu já ouvi. E as pessoas tolerantes vão dizer, se funciona para aquelas pessoas, então que sejam muito felizes. Não. Isso é uma ideia de tolerância rota, porque nós estamos a abrir caminho para que o demónio entre na nossa vida. Totalmente. Não é? Porque uma coisa vai levar a outra. E outra coisa depois leva a outra. Até que aquilo pode acabar em divórcio e na destruição do núcleo familiar. E depois portanto, nós nem sequer conjetamos a possibilidade de divórcio. Não existe. O meu dicionário aqui dentro não existe. Era o mesmo que eu começar a pensar que poderia voar. Se eu começar a acreditar que posso voar, eu vou começar a bater os meus braços, eu vou-me pôr à janela e eu vou pensar, será que eu consigo mesmo voar? E se calhar um dia vou tentar saltar, porque eu acredito que posso voar, não é? E se eu me atirar um dia da janela, só me atiro uma vez, não é? Então, com o divórcio é a mesma coisa. Nós não pomos essa ideia na nossa cabeça. Não existe. Aquilo que existe é sempre resolução de problemas. Nós temos que ter capacidade, como adultos que nós somos, nós não somos crianças. As pessoas que fazem aquilo que lhes apetece são crianças. Nós temos que ter capacidade de olhar para dentro, perceber onde é que está o problema, revisitar determinada situação, algo que a partir daquele momento começou a dar errado. Acho que temos que revisitar a situação que em primeira instância provocou um desalinhamento no entendimento que é o casamento, e por mais que doa, vale sempre a pena resolver. O divórcio é uma saída muito fácil para as duas pessoas. Basta assinar um papel e aquelas pessoas não precisam de se ver mais na sua vida. Não é? O que acontece é que, se nós formos por esse caminho, nós podemos evitar o problema que é ver a outra pessoa. Não é? Mas nós já deixámos o diabo entrar nas nossas vidas. E é importante lembrar que, se vocês permitiram, o problema está em vocês. Ou seja, se vocês permitiram o diabo entrar, no próximo relacionamento que vocês forem ter, vocês sabem que têm aquela saída ali. E a probabilidade de voltar a acontecer é muito alta. Porque o problema não está no outro. O problema está em vocês. Portanto, aquilo que vocês estão a fazer é perpetuar depois um desfecho que é malévolo na vossa vida. É destrutivo. Não é? Outra coisa que me faz muita confusão, eu não sei sinceramente onde é que o mundo vai acabar. Tu deste ainda há bocado a estatística. É cerca de 70%. 6, 7 casamentos em 10 acabam em divórcio. 60% de casamentos darem a divórcio é demoníaco. Não faz qualquer sentido. E na altura da pandemia foi mais de 90%. Ou seja, Foi praticamente toda a gente que se casava divorciava-se. Então, é importante perceber que a probabilidade já não está do lado das pessoas.
Quando uma pessoa pensa em casar e a probabilidade é de 6 em 10 falham, então existe maior probabilidade daquela pessoa que pensa casar, do casamento não dar, não resultar, do que propriamente dar certo. Então cabe-nos a nós termos essa capacidade de não fazer parte da estatística. Algo que eu queria referir que não faz qualquer sentido e o mundo está de cabeça para o ar é ter pessoas designados de amigos, família, que não incentivam as pessoas a resolver os seus problemas. Normalizou-se o divórcio. Normalizou-se o divórcio, é uma saída muito fácil, não é? E então, acho que foste tu que referiste num story que existem aquelas dicas de amigos, tu não eu no vídeo que eu vou publicar daqui a um bocado. Não estejas para isso, e tu mereces melhor. Escolhe-te a ti. Escolhe-te a ti, tu és mais importante. Vai viver a tua vida. Não atures isso. Não atures esse homem. Ou mulher, não é? Homem ou mulher. Sim. E eu pergunto, não há uma única pessoa, não há um exemplo de virtude que decida responsabilizar o amigo e proteger o matrimónio, defender o casamento. É dizer, não, tu não vais a lado nenhum. Tu vais pegar na tua mulher ou vais falar com o teu marido e vais resolver. Tu tens que proteger o casamento. Porque senão acaba tudo em destruição. E quem sofre mais são as crianças. O pior é para as crianças. Porque deixa de haver exemplos de virtude. Não é? Onde é que está a força do ser humano para resolver um problema? Um casamento não é uma pastilha de elástica que perdeu o sabor e deita fora. Não pode ser. Portanto, quando nós estamos num casamento, nós temos que pensar que nós não estamos só casados com um parceiro. Nós fizemos um voto também com Deus. Não é? E se nós estivermos a falhar, então nós vamos ser julgados. No fim de contas, Ele vai nos julgar. Não é? Nós falhamos. E eu acho que é importante perceber que estas pessoas que estão à nossa volta e que nos dizem para desistir, estas pessoas não são amigos e não são família, não são exemplo. E portanto nós temos que pegar em nós e edificar-nos a nós mesmos, edificar a nossa família, edificar os nossos filhos. Se nós não o fizermos por nós, quem é que vai fazer? Não é? Nós precisamos ter exemplos de força na nossa vida. E agora, para terminar, algo que possivelmente muitas pessoas têm curiosidade de perceber, não é? Homens têm curiosidade de perceber melhor as mulheres, o que é que as mulheres procuram, e as mulheres têm curiosidade de perceber o que é que os homens de facto querem, o que é que os homens buscam no relacionamento, não é? E quanto ao lado feminino, eu sei que as mulheres procuram essencialmente segurança e amor, não é? Sensibilidade, mas acima de tudo as mulheres buscam segurança e proteção também, não é? Eu nunca imaginaria a minha vida sem um homem, não é? Porque mesmo quando nós vamos à rua, eu sinto-me sempre mais segura se ele vier comigo. Não que eu me sinta também indefesa ou que eu não tenha capacidade de sair sozinha, não é essa a questão, mas se ele for, eu sei que eu posso relaxar mais. Por exemplo, se eu vou à rua com a Mia sozinha, eu estou a ver tudo, eu não relaxo, eu não ando na rua de cabeça no ar. Quando ele vai, eu relaxo. Tu é que nunca relaxas, porque automaticamente eu relaxo mais quando ele está. Se ele não está, eu estou constantemente a ver tudo. Então, eu tenho esta oportunidade de relaxar quando ele está presente. Mas, o que é que um homem busca no relacionamento? Muitas vezes as mulheres pensam que é a mesma coisa, não é? Que os homens buscam amor, mas eu acho que não é bem assim. Não.
pelo menos na minha perspectiva, os homens... É mais importante para os homens estabelecer algum sentido de estatuto. Ou seja, quando nós estamos com um parceiro, é mais importante que a nossa parceira olhe para nós e olhe com orgulho e olhe com até algum sentido de submissão. Submissão no sentido de o homem tem um papel de proteger. E a mulher confia nele para isso, não é? E a Há mulher, espaço para isso. a mulher confia. A mulher confia. Se for daquele tipo de mulher que acha que sabe tudo e que pode fazer tudo e que não precisa de homem nenhum, Eu tomo as minhas próprias decisões. nenhum homem se vai submeter a essa mulher. Nunca. Nunca. A não ser um banana. Também pode ser um banana. Daqueles femininos. Mas isso não é homem. Pois. Isso não é um homem. Então, todo o homem quer sentir que é importante no sentido que tem nas mãos o papel de proteger a sua família. É nesse sentido a parte do estatuto. Por outro lado, também o respeito, ou seja, ter do lado parceiro o respeito por aquilo que ele faz, pela proteção que oferece, por proteger os seus filhos. Eu posso dar alguns exemplos de coisas que eu faço. Quando nós vamos na estrada, quando nós vamos no passeio, eu ando do lado de fora, portanto, relativamente à estrada. A minha família anda do lado de dentro. Posso só interromper-te aqui um instante? Porque quando o Filipe começou a fazer isto a primeira vez, nós ainda namorávamos. Ou seja, ainda éramos quase embriões daquilo que somos hoje, não é? Mas ele já tinha este instinto de proteger a mulher. E, para mim, foi algo tão alienado, tão estranho, porque nunca nenhum homem, quando eu digo nunca, é mesmo nenhum, tinha feito isso por mim, de me colocar do lado interior do passeio. Eu lembro-me perfeitamente do momento, nós namorávamos há pouco tempo, eu perguntei, porquê é que me estás a dizer para vir para este lado? Eu estava bem desse lado. E ele, é que se vier um carro, ele atropela-me a mim primeiro. Pá, caiu-me tudo. Até me arrepiei agora, só de lembrar. Caiu-me tudo, porque eu regredi tudo aquilo que eu tinha vivido, inclusivamente dentro da minha família. Nunca, nenhum homem tinha tido esse instinto de proteção para comigo. Então é muito lindo, é muito lindo. E eu aprendi isso com o meu pai, não é? E o mesmo acontece, por exemplo, nós já viajámos muito de avião. Sempre que vamos no aeroporto, eu digo, olha, a tua única preocupação é olhares pela minha. Eu carrego as malas, eu tomo conta dos bilhetes de avião, eu mostro a documentação toda, eu presto atenção às questões da segurança, para onde é que nós temos que ir. Sobretudo quando eu estou toda Eu sou o soldado raso. Eu é que me preocupo com essas coisas. A única preocupação é que ela olhe pela nossa filha. Não me interessa mais nada. E aconteceu várias vezes, ela distraída, olha, temos que ir para ali, mas depois, eu já não me lembro, mas há episódios... Eu estava toda mamada de sono, eu estava cheia de sono, eu não me dizia coisa com coisa. Há os fusos horários, o circuito começa a queimar, ela já não sabe por onde é que há de ir. E isso é outra coisa, que o homem é muito mais distinto que a mulher. Nós não temos que ter vergonha de assumir as nossas diferenças. Obviamente que não haverão de ser todos assim, nem todas assim, mas na maior parte dos casos o homem é muito mais resistente. A mulher precisa de muito mais manutenção. Nós temos que fazer xixi, nós temos que comer, nós temos que descansar. O homem, se for preciso, está ali tipo soldado, sem comer, sem dormir, e ele está ali em continência. Significa que ele também não está a sofrer por dentro? Não, ele está, com certeza, mas os homens têm esta capacidade, é quase vocês têm uma relação muito disciplinada com o sacrifício, não é? Vocês sentem a dor, mas conseguem manter-se ali
sempre a dar o vosso melhor. E a mulher não, lá está, porque nós somos muito mais emocionais, nós precisamos de mais cuidado, mais manutenção, e tenho que descansar, tenho que beber água. Se eu não tiver água para beber, eu começo a entrar em parafuso. Se eu não tiver comida e eu sentir fome, eu começo a ficar a bater mal a cabeça. Então, ele não, ele está sempre, parece que nunca nada se passa. Mesmo quando ele está doente, ele nunca se queixa. E eu acho isso uma coisa muito bela, porque a mulher é muito mais de se queixar, não é? Então, acho muito bonito. Pronto, então, para concluir, eu acho que as dinâmicas do homem e da mulher têm que estar muito bem estabelecidas. E acho que se existir da parte do homem o reconhecimento do seu estatuto, da sua importância e, ao mesmo tempo, o respeito pelo papel que ele desempenha por parte da parceira, acho que acaba por ser o derradeiro ato de amor relativamente da mulher relativamente ao homem. Muito bem. Bem, escutem este episódio. Se for preciso, tragam os vossos parceiros para escutar este episódio e vejam o vosso casamento de outra forma, talvez uma forma mais sagrada. E isto tudo que o Filipe disse é verdade e é isso que um homem busca, mas também temos que ser nós, e eu lido com muitas mulheres que de facto ainda têm muito esta questão do feminismo muito enraizada, e a dificuldade é precisamente as mulheres darem espaço ao homem que tenha esse papel nas suas vidas. Mas é preciso haver essa abertura, é preciso haver essa troca de energia para que de facto nós nos possamos encontrar, não só como casal, mas como indivíduos e com Deus. Então é isso. Espero que tenha sido útil e até à próxima. Até à próxima.